Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com a família em ótimas condições. Gostaria de dizer que estamos com saudade de todos e orando para que essa pandemia acabe e que logo podemos estar juntos novamente. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Também estou com saudade dos abraços, da comunhão na igreja. E creio também que logo estaremos na igreja, reunidos, para agradecer a Deus. Peço que Deus abençoe a cada um e nos fortaleça com a sua graça. Um forte abraço. Até breve. Olá, graça e paz. Se nós estamos mais uma vez participando desta celebração, é porque as misericórdias do Senhor, manhã após manhã, se renovaram nas nossas vidas. Por isso nós iniciaremos esta celebração entoando o belíssimo cântico que diz: Deus cuida de mim, porque Ele tem cuidado de nós. E ao entoarmos esta canção, que possamos agradecer a Deus pela sua providência, pelo seu cuidado e pelo seu amor com as nossas vidas. Cantemos. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na
Se alguém nos perguntar como nós devemos celebrar ao Senhor, eu usaria a palavra do salmista no Salmo 100, que diz: celebrando com júbilo ao Senhor. O nosso irmão João Pedro fará a leitura deste salmo, Salmo de número 100. Acompanhemos esta leitura preciosa. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos deles. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Um dos preciosos recursos que Deus nos concedeu foi a oração. Eu costumo dizer que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem a responde. O poder está em Deus que responde às nossas orações. Há um cântico que diz o seguinte: na oração encontro calma, na oração encontro paz. E continua: orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Lembra que o poder é dele. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. E depois de expressar-se cantando essa poesia, o autor continua exaltando a Deus de forma maravilhosa, dizendo: grande é o nosso Deus. É o que nós também devemos fazer, engrandecer o nome do Senhor e as obras que Ele faz tão presentes nas nossas vidas. O seu amor não tem limites, e não tem mesmo. Em seu perdão encontro paz. Vamos então entoar esse cântico, ressaltando que falar com Deus é um privilégio.
situações nos impedem de celebrarmos a Deus da forma como Ele merece. Isso nos faz lembrar que os nossos pecados causam separação entre Deus e nós. Mas Deus é rico em misericórdia, o seu amor é maravilhoso. Se o pecado impede a nossa comunhão com Ele, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia nos perdoa e nos reconecta com o Senhor e nos dá acesso ao seu coração e nos faz viver de forma diferente, com novas atitudes, glorificando o seu nome. Nos dá um coração novo. Veja o que diz o Salmo 51, do verso 1 ao 10. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Há um hino cujo título é Comunhão Preciosa. Um hino que nos incentiva a confessarmos a nossa imperfeição, ressaltando que Ele, o Senhor, escuta com paciência essa nossa triste confissão. Triste porque é algo que nos separa dele. Mas é interessante que Ele escuta não com ira, não com raiva, mas diz o hino, com ternura, com amor, repreende o nosso pecado e todo o mal e nos dá condições de agora, como novas criaturas, participarmos com alegria desse louvor que Ele merece. Cantemos este hino e, ao cantar este hino, faça dele a sua confissão neste momento. Comunhão deliciosa.
As lutas têm sido intensas. Aliás, as lutas são intensas, não é mesmo? Nós vivemos dias difíceis, mas nós não podemos nos acomodar aos problemas, nos acomodar às dificuldades e aos sofrimentos, murmurando muitas vezes, blasfemando contra Deus. Os jovens neste instante entoarão um cântico cujo título é Minha Fortaleza. Veja o que diz a letra desse cântico. Vivo pela fé, caminho sem parar, choro pela noite, mas pela manhã a alegria vem me acordar. Caminho outra milha sem reclamar, crendo na promessa que me fez. Mesmo que minha mãe se esqueça de mim, não me esquecerás, não me abandonarás. És minha fortaleza, és meu refúgio, diz o cântico. Onde me esconderei, senão em ti? Por isso, nesse momento de intercessão, encontre no Senhor o seu esconderijo, este lugar secreto, não apenas para fugir, mas para se sentir amparado e aí fortalecido por Deus, que o acolhe no seu esconderijo, nele mesmo, para que você volte à luta com uma atitude otimista, uma atitude que te faça realmente tentar vencer diante das dificuldades. Nós vamos ouvir este cântico e cantar com os jovens também neste momento. Vivo pela fé, caminho sem parar, choro pela noite, mas pela manhã alegria vem me acordar. Caminho outra milha sem reclamar, crendo na promessa que me fez. Mesmo que minha mãe se esqueça de mim, não me esquecerás, não me abandonarás. Mesmo sem te ver, caminho no escuro, olhando para a cruz, deixando esse mundo. Caminho outra milha sem reclamar, crendo na promessa que me fez. Mesmo que minha mãe se esqueça de mim, não me esquecerás, não me abandonarás. Mesmo sem te ver, caminho no escuro, olhando para a cruz, deixando esse mundo.
meu refúgio, onde me esconderei, se não em ti. Meu Deus querido, diante dessa situação difícil que estamos vivendo, em que estamos enfrentando lutas e nos deparando com as dificuldades, Pai, acabamos por aceitar certas situações negativas como sendo definitivas nas nossas vidas. E eu confesso que isso acarreta em nós, algumas vezes, desânimo, vontade de desistir, nos torna pessimistas. Mas não podemos e não queremos nos acomodar a essa situação negativa que a vida nos apresenta. Não que elas não existam, Pai. Elas existem sim, o Senhor sabe disso, elas são reais e elas doem no corpo e na alma e não estamos isentos a elas. Mas o que nós não queremos, Senhor, é ficar murmurando, reclamando da vida sem fazer algo. Então pedimos que o Senhor nos conceda otimismo. Não aquele otimismo como sendo apenas e tão somente um pensamento positivo, pois sabemos que ser otimista não é imaginar que tudo vai dar certo e que o amanhã tudo será um paraíso, mas que o Senhor nos ajude a compreender o conjunto das possibilidades que temos, que o Senhor nos oferece para reação e mudança. E é isso que nós precisamos, ó Pai, agir para mudar. Mas para isso precisamos do Senhor. E considerando que para quem confia no Senhor, o otimismo tem mais sentido porque conta com a Tua fidelidade, com as Tuas promessas e com a Tua presença, então que não nos acomodemos diante dos sofrimentos, dos fracassos, das dificuldades. Que saibamos que os nossos inimigos, embora sejam fortes, são mais fracos do que nós. Muito embora, ó Pai amado, pareçam mais fortes. São mais fracos porque o Senhor dos Exércitos está conosco, porque o Senhor, nosso Deus poderoso, está conosco. Que pela Tua graça nós tenhamos essa atitude de disposição, em vez de ficarmos murmurando e lamentando. Que tomemos para nós o que o Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique espantado, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Então, Deus querido, que levantemos a cabeça e depositemos nossas vidas e nossas lutas nas Tuas mãos, para que iniciemos esta nova semana com um ânimo diferente e com um profundo desejo de enfrentar os problemas, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E dessa forma, é em nome dele que nós oramos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contemplar nossas crianças cantando no culto ou cantando com a gente, celebrando com júbilo esse Deus maravilhoso, nos traz muita alegria ao coração. Por isso, cante com os seus filhos, com as crianças neste momento aí na sua casa. Faça como eles, né? Os gestos, não tenha vergonha de se levantar do seu sofá neste momento, de cantar com as suas crianças. Jesus disse que é preciso que nos tornemos como crianças para podermos entrar no reino dos céus. Veja que coisa maravilhosa e profunda o que Jesus nos disse. Vamos cantar, depois teremos uma oração feita pelo João Gabriel, o qual fará essa oração por todos nós. Era uma
zebra corria e o chimpanzé pedia bis. O canguru pulava, o sapo sumia, a hiena se acabava gargalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. E o elefante grandalhão parecia não se incomodar. A girafa nem estava aí, ficava olhando do terceiro andar. Mas o papagaio falador ficava imitando todo mundo. E o nosso tio Noé, sem cana e jafé, corria de um lado para o outro. O canguru pulava, o sapo sorria, a hiena se acabava gargalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. O canguru pulava, o sapo sorria, a hiena se acabava gargalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. Pai nosso, abençoe a saúde de cada um da igreja, os hospitais, quem trabalha nos hospitais, quem pegou corona, também a minha casa, a minha comida, também meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cachorro, minha família, cada um da igreja, meus amigos e minha professora. Em nome de Jesus, amém. Para a nossa reflexão de hoje, leremos no segundo livro dos Reis, do capítulo 7, a partir do verso de número 3, que diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios grande ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Santo Deus, diante da Tua palavra, nos prostramos aos Teus pés para podermos ouvir a Tua voz e sermos alimentados por esta palavra maravilhosa. Que pelo Teu poder e pela manifestação do Espírito Santo, iluminando nossas mentes e corações, possamos entendê-la e possamos aceitar o desafio que hoje o Senhor tem para as nossas vidas. Desta forma nós oramos, pedimos ao Senhor e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Diante das dificuldades que nós enfrentamos, e não têm sido poucas as dificuldades que nós temos enfrentado nesses últimos tempos, nós corremos o risco de acabar por aceitar certas situações negativas como sendo definitivas na nossa existência. Situações que nos afetam tanto, situações que nos amedrontam, que mexem muito com a gente, que mexem com o coração, situações que nos fazem querer desistir de lutar e muitas vezes desistir da vida. Isso acontece por vários motivos. Por um problema na família, por uma situação inesperada, por uma tragédia, por uma doença, uma enfermidade, uma situação pela qual nós estamos vivendo e que não faz bem aos nossos corações. E isso, em algumas vezes, acarreta desânimo, pessimismo, medo, e isso tem sido muito comum nos dias de hoje. Como agir diante de tudo isso? O texto que nós lemos mostra, dentre outras coisas, como 4 pessoas, 4 homens, 4 leprosos, dos quais ninguém esperava nada, como esses homens agiram diante das dificuldades e venceram. A nossa intenção é a de olhar para as atitudes desses homens e analisar o quanto elas podem nos mostrar como agir diante das dificuldades, das calamidades, dos desafios que a vida nos apresenta e que às vezes nos parecem insolúveis. Falarei sobre 3 ações. A primeira delas é não ficar murmurando. Era o ano 852 a.C. e o rei da Síria invadiu Israel e fez um cerco em Samaria, e a consequência foi fome e desespero. Cercar uma cidade significava privar a cidade de alimento, de água, de colher, na lavoura os mantimentos, enfim. O resultado desse cerco foi fome e desespero. No verso 25 diz assim: por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. A situação era tão precária por causa desse texto, que no verso 26, mesmo não tendo lido no início, mas lendo agora, diz assim: certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-lo? Será que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga, qual é o seu problema? E ela respondeu: outro dia, esta mulher me disse: vamos comer o meu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Ou melhor, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Verso 29. Então, nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, triste, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. Mas Eliseu os anima a confiarem no Senhor, dizendo que tudo ia melhorar. E aí, no capítulo de número 7 desse texto, antes um pouco do texto que nós lemos, Eliseu responde da seguinte maneira ao rei: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Ou seja, animem-se, porque vai melhorar, confiem no Senhor. Mas na hora do sofrimento, gente, e na hora das lutas, não faltam os murmuradores de plantão. Verso 2 diz que o ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu então respondeu:
com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. A gente fala que confia em Deus, mas na hora que a coisa desanda, a gente começa a murmurar. E aqui eu não estou me referindo a chorar de dor, a expor o seu sentimento de desânimo, de fraqueza e de impotência, como o salmista muitas vezes o fez. E é natural que o façamos também quando nos sentimos enfraquecidos. Eu estou falando não apenas de você chorar de dor ou de sofrimento, mas estou falando de murmuração, da dificuldade que temos de acreditar que Deus é fiel. Ainda que, lembra das mensagens anteriores, que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto. Na desgraça, no sofrimento, nas dificuldades, não duvide do poder de Jesus. Lembra da mensagem também quando Pedro começou a se afundar, indo ao encontro de Jesus, caminhando por sobre as águas, e Jesus perguntou: por que duvidou? Por que duvidou? Então, fica aí a nossa primeira questão nesse sentido: não ficar murmurando. Aqueles homens não murmuraram. E aí vem o segundo tópico: não se acomodar à situação de desgraça. 4 homens que sofriam de uma terrível doença de pele, diz o texto, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Estavam fora por causa da sua condição, da condição de doença. Não podiam conviver com aqueles que estavam dentro da cidade por serem leprosos. E o fato de serem leprosos os fazia viver separadamente. Aliás, as pessoas não podiam passar nem à sombra de um leproso, e quando alguém se aproximasse, era necessário por lei que o leproso avisasse que tinha a doença, para que as pessoas não se aproximassem. E caso não avisasse, poderia ser acometido as penas da lei por não ter avisado que tinha aquela doença. Aqueles leprosos, em vez de ficar murmurando, chegaram à seguinte conclusão: nossa situação não é das melhores. Se a gente entrar na cidade, vão matar a gente. Primeiro porque na nossa condição de leprosos não podemos nos aproximar. Segundo, porque se nós entrarmos na cidade, serão 4 bocas a mais para alimentar. Já tem gente demais ali. Mas se a gente ficar aqui, disseram, os sírios chegam e acabam com a gente. Porque nós estamos numa condição vulnerável e não estamos dentro das fortificações da cidade. Então, morrer aqui, ou morrer dentro da cidade, ou morrer indo em direção aos sírios, talvez seja essa a solução. E talvez indo em direção aos sírios, seja essa terceira possibilidade, eles tenham piedade de nós e nos deem comida. E ficaram ali ponderando. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, pensaram nas possibilidades, não estavam se acomodando àquela situação de desgraça. Que possibilidade nós temos, como se estivesse dizendo, morrer, morrer ou morrer? Então, disseram, vamos morrer fazendo alguma coisa. Vamos morrer tentando. E levantaram-se de noitinha e foram ao arraial dos sírios. Significa que não se acomodaram. Mesmo diante de 3 opções ruins: entrar e morrer, ficar e morrer e ir com a possibilidade de morrer. Mesmo assim tomaram a atitude de realizar alguma coisa, não se acomodaram à desgraça. É como se dissessem, não adianta ficar aqui murmurando, reclamando, é preciso agir de alguma forma. E olha que eles tinham muitos motivos para reclamar e muitos motivos para murmurar, como eu disse. Pela condição que viviam, pela doença que tinham, como se aquilo fosse castigo de Deus, eram totalmente rejeitados. Tinham muita razão para ficar reclamando, mas não fizeram. Nesse aspecto, nós também precisamos ser, como cristãos, mais otimistas. Mas veja bem, eu não estou aqui me referindo ao otimismo como sendo apenas e tão somente um pensamento positivo. Ser otimista não é imaginar que tudo vai dar certo e que amanhã tudo vai se tornar um paraíso.
Ser otimista não é fingir que nada está acontecendo. Ser otimista não é negar a realidade, não é negar que está doendo, que não está preocupando. Até porque nós estamos sim sofrendo diante de tanta morte e de pessoas desistindo da vida, sofrendo por não sabermos lidar com essa situação. Aliás, tudo que nós estamos vivendo dói, e dói bastante. Dói na alma, dói no corpo de quem está doente, dói no corpo de quem está passando fome, de quem está desempregado, de quem está desestabilizado emocionalmente. Preocupa a nossa situação? Claro que sim. O que vai acontecer, nós perguntamos, o que será do nosso futuro? Até porque as doenças nos derrubam, as dívidas nos desestruturam, as dificuldades nos desequilibram, as decepções nos debilitam. Por isso, ser otimista não é fingir que não há sofrimento, que não há dor, que não há preocupação. Isso não é de jeito nenhum ser otimista. Ser otimista é fazer como esses homens fizeram. É compreender o conjunto de possibilidades, por menor que seja, conjunto de possibilidades que temos para reação e mudança. A palavra otimismo, aliás, tem nas suas origens o significado de opção. Ser otimista é ser capaz, ou seja, dar-se conta de que temos a possibilidade de escolher, de tentar, de a gente decidir se vamos permanecer ou se vamos seguir em frente. Pode até ser que não dê certo, e em algumas vezes não dá certo, mas pior do que fracassar é não ter tentado. É não ter assumido a possibilidade de lutar por uma condição melhor. E o que vamos fazer então? Escolher sempre o pior? Eu me lembro de Josué e Caleb, que faziam parte dos 12 espias enviados para analisar a terra que Deus havia prometido. E quando voltaram, 10 deles disseram, não dá para ir, é muita dificuldade. Ali estão os gigantes naquela terra, as cidades são fortificadas, a gente vai sofrer ali. Mas Caleb diz assim, não gente, tem coisa boa, vamos tomar essa terra por herança, como o Senhor prometeu. Apesar das dificuldades, Caleb colocava a sua confiança em Deus. O seu otimismo estava muito mais do que uma mera possibilidade, estava em colocar o seu otimismo na confiança, na fidelidade do Senhor. Esther, quando foi ali questionada de o porquê não entrar na presença do rei para tentar salvar o seu povo que corria risco de morte, num dado momento ela disse, se entrar na presença do rei sem ser chamada, eu posso morrer. Porque não se podia entrar na presença do rei, nas suas esposas, sem que ele a convidasse. Mas ela disse, se não entrar para interceder pelo meu povo, o povo pode morrer. Então o que foi que ela fez? Se perecer, pereci. E ela então foi à presença do rei e o seu povo encontrou a salvação. O otimismo que vem de Deus reconhece sim o tamanho da adversidade. Com relação aos leprosos, a adversidade era muito clara. Com relação a Josué e Caleb, os gigantes realmente estavam ali presentes, a adversidade estava presente. Com relação a Esther, a adversidade estava no perigo de morte. Mas o otimismo que vem de Deus reconhece sim o tamanho da adversidade, não nega a adversidade. Não é um otimismo ingênuo, como se tudo estivesse bem. Mas o otimismo do cristão deve ser aquilo que se baseia no que falou o apóstolo Paulo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não se acomode às desgraças, por pior que elas sejam. Não se acomode às dificuldades, aos sofrimentos e aos fracassos. Confiem na fidelidade do Senhor e, havendo possibilidade de lutar, façam isso com a certeza da presença de Deus. Terceiro, nas dificuldades nasce a solidariedade. Naquele momento em que os leprosos chegaram no arraial dos Círios e perceberam que ninguém estava ali, eles poderiam naquele momento ir à forra dizendo, a gente não podia entrar na cidade, ninguém gostava da gente,
Pela lei, eles podiam até cuspir em nós. A gente era sempre rejeitado. Quem sabe agora a gente ia à forra e dizer eles que se virem. Mas o verso 9 mostra o que eles disseram. Nós não estamos agindo bem, disseram aqueles 4 leprosos. Temos boas notícias, ou seja, é dia de boas novas. Fomos agraciados, fomos abençoados e não devemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso ao rei no palácio. É como se eles se dissessem assim: olha, tem gente morrendo lá na cidade, tem mãe comendo o seu filho, há uma situação de calamidade, há pessoas que estão perecendo. Não é justo que nós não contemos, não é justo que fiquemos tudo para nós e não repartamos com aqueles que estão passando dificuldade. Alguém pode dizer assim: pensaram assim porque a segunda parte do versículo diz que eles ficaram com medo de serem castigados se não falassem. Eu pergunto, mais castigado do que a vida deles? Vejam que a ordem do versículo, a ordem do pensamento é inversa. Primeiro, eles disseram que não podiam ficar calados. Ou seja, no coração, a primeira intenção foi de amor, de preocupação com o próximo, de solidariedade. E depois que disseram que se não contassem poderiam ser castigados. O fato é que aquele que não quer repartir, aquele que não quer compartilhar, sempre encontrará uma desculpa. Mas aqueles homens pensaram nos outros. Vocês já perceberam que os que não possuem nada na vida, os que vivem nas ruas, por exemplo, quando recebem algo, não guardam somente para si? Repartem com os amigos. É aquela história, na casa que tem pouco, todo mundo come e ainda sobra. Quando essas pessoas desprovidas e vulneráveis descobrem um lugar para dormir à noite, o que eles fazem? Contam para os outros. Por isso que todos eles dormem juntos. Quando descobrem um lugar que distribui comida, a notícia se espalha rapidamente entre eles, porque eles são parceiros na dor, são solidários nas dificuldades. Estava esses dias assistindo um vídeo no YouTube, uma experiência social de um homem, um mendigo, morador de rua, que recebeu R$500. E aí a pessoa ficou filmando para ver a reação dele, o que ele faria com R$500. Aquele homem saiu de onde estava, correndo, entrou em uma loja e comprou ali cobertores e travesseiros para repartir com seus amigos. R$500, podia ficar só para ele. Podia mantê-lo por vários dias, mas ele resolveu realmente repartir com o seu próximo. Já imaginou se nós agíssemos assim na vida? Eu tenho 2, então quero 3? Não. Eu compartilho 1 com você. Se tenho 2, compartilho 1 com você. Eles não se calaram. Quantas vezes nós calamos diante das necessidades das pessoas? Você já parou para pensar em quantos milhões de pessoas estão nas ruas, desabrigadas, pessoas com problemas, pessoas com necessidades, e às vezes nem na questão material, na questão emocional, precisando de um ouvido para ouvi-las, precisando de um abraço de consolo, precisando, quem sabe, de alguém que possa estar junto no momento de dificuldade. Ser solidário, gente, é viver o Evangelho. Evangelho, como disse alguém, é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde encontrar pão. Lembra do início da quarentena? Quando alguns estocaram papel higiênico, quando pessoas abastadas esvaziaram as prateleiras dos mercados. Que vergonha! Longe desta visão solidária do Evangelho. Eles podiam dizer, ou seja, os leprosos podiam dizer: este povo tem cuspido na gente, como disse anteriormente, nem chegam perto, eles não merecem. Mas se eles pensassem assim, poderiam não estar morrendo fisicamente, mas poderiam morrer por dentro. Como disse alguém, e eu concordo, quando a gente nega, é a gente que perde, e quando a gente dá, é a gente que ganha. Melhor é dar do que receber. Eu me lembro quando ia com meus alunos no estágio ao Lar Maria Teresa, em outros lugares empobrecidos, e quando nós retornávamos à sala de aula para avaliarmos a visita, a grande maioria dizia assim: nós fomos para consolar e saímos de lá consolados.
fomos para levar alguma coisa e fomos nós que recebemos em termos de experiência, em termos de amor, em termos desse contato. Quando a gente nega, é a gente que perde. Quando a gente dá, é a gente que ganha. Melhor é dar do que receber. Por isso, esses homens nos ensinaram que nas dificuldades nasce a solidariedade. Concluindo, eu disse no início que diante das dificuldades nós acabamos por correr o risco de aceitar situações negativas como sendo definitivas na vida da gente. Situações, disse eu, que nos afetam tanto, que nos amedrontam, que mexem com a gente, que nos fazem querer desistir da luta e muitas vezes desistir da vida. E assim então a gente não consegue entender como funciona essa situação. Isso acontece por vários motivos, eu disse. Por um problema na família, por uma situação inesperada, por uma tragédia, por uma enfermidade, pela situação que nós estamos vivendo. E disse também que isso acarreta desânimo, pessimismo e medo. E perguntei como agir diante de tudo isso. E o texto então que lemos, sobre o qual nós discorremos, nos mostrou, dentre outras coisas, como 4 pessoas, 4 leprosos, dos quais ninguém esperava nada, algum tipo de reação, como eles reagiram diante das dificuldades. E a nossa intenção no início foi a de mostrar como essas atitudes desses homens, sendo analisadas, poderiam também nos ajudar diante das dificuldades e das calamidades da vida. E a resposta foi não ficar murmurando, confiando na promessa e na fidelidade de Deus. Lembrando que disse o apóstolo Paulo que o sofrimento do tempo presente não se compara ao que ele preparou para nós. Segundo, não nos acomodando à situação de desgraça, sendo otimista, mas o otimismo do cristão não significa negar a sua realidade, mas como disse o apóstolo Paulo, o meu Deus suprirá as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E terceiro, ressaltando que eles nos ensinaram que nas dificuldades nasce a solidariedade, aprendendo a dar, partilhar e repartir. Domingo que vem, para concluir, teremos a celebração da Santa Ceia. Não se esqueça, lembre-se, pão abençoado é pão repartido, é pão partilhado. Não se acomodem às desgraças, não fiquem murmurando e aprendam a partilhar aquilo que Deus abundantemente tem colocado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma celebração, não do culto, porque o culto não termina e nós continuaremos celebrando ao Senhor com a vida. Se por acaso as lutas aparecerem nessa nova semana, e é bem provável que elas apareçam, se você tiver vontade de olhar para trás e até de desistir, e de se acomodar aos problemas, então neste momento eu quero incentivá-lo a clamar pelo nome de Jesus, porque como diz o cântico, ele nos ajuda a carregar a cruz. Que você não se acomode às desgraças, que não fique murmurando e que Deus o ensine a ser solidário com os mais necessitados em todas as situações. Clame pelo nome de Jesus, esse Jesus que caminha conosco em todos os momentos. Eu vou impetrar a bênção e depois nós entoaremos este cântico que diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Porque com certeza Ele nos ajuda a carregar a cruz. Uma excelente e abençoada semana a todos. Que nosso Deus maravilhoso, pelo seu grande e precioso amor, continue a nos abençoar e a nos fortalecer, dando saúde, paz, amor e a sua doce companhia. Não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome, o sangue de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome, o sangue de Jesus. Ele nos ajuda a